crianças! Tudo bem? Eu, professora Elaine Mascarenhas, hoje selecionei um grupo de frases que formam texto para juntos revermos alguns conteúdos como marcadores de tempo e marcadores de lugar, que são tão importantes em nossos textos, pois os enriquecem e trazem detalhes necessários para melhor compreendê-los. Também verificaremos a ordem dos fatos, ou seja, a sequência dos acontecimentos, de uma maneira que esteja de acordo com o que eles ocorreram na história. Escreveremos juntos esse texto, respeitando os limites da folha, da linha, dos parágrafos. Esse texto foi escrito por Natércia Rossi e Regina Carvalho. Vamos começar os nossos estudos? Para iniciarmos, vamos recordar sobre os marcadores. Os marcadores de tempo representam quando os fatos narrados aconteceram na história. E os marcadores de lugar vão se referir onde os fatos narrados ocorreram na nossa história. Observem! Nós temos nessa página 6 frases. Vou ler frase por frase para nós identificarmos os marcadores de tempo. Lambeu os beiços, miou e saltou para o chão na direção do banco. Diz quando ele lambeu os beiços? Não diz. Então, nesta frase, nós não temos marcador de tempo. Quando o dia começou a clarear, um dos filhotes, desajeitado, tentou voar e aterrissou no banco do jardim. Quando? Quando o dia começou a clarear. Nesse momento, com o piado aflito dos sabiás, o gato que dormia em cima do muro acordou. Quando o gato acordou? Nesse momento. A noite vinha chegando e era hora de toda a passarada dormir. Quando a noite vinha chegando? Era de repente? Era nesse instante? Não diz. Então, nessa frase, não temos marcador de tempo. O filhote, assustado, quase virando refeição de gato, encheu o peito de ar e voou de volta para o ninho. Nessa frase, diz quando ele voou de volta para o ninho? Não tem marcador de tempo, então, nessa frase. Vamos ler a última frase, então. Um casal de sabiás caiu no sono também, enfiando a cabeça debaixo da asa. Estavam cansados de tanto procurar alimento para os filhotes. Diz quando eles enfiaram a cabeça debaixo da asa? Não tem essa informação. Então, nessa página, nós só temos 2 marcadores de tempo. Quando o dia começou a clarear e nesse momento. Para o marcador de lugar, nós iremos fazer a pergunta onde. Lambeu os beiços, miou e saltou para o chão na direção do banco. Onde? Para onde saltou? Para o chão, muito bem. Quando o dia começou a clarear, um dos filhotes, desajeitado, tentou voar e aterrissou no banco do jardim. Onde? Para onde ele aterrissou? No banco do jardim, muito bem. Nesse momento, com o piado aflito dos sabiás, o gato que dormia em cima do muro acordou. Ele dormia onde mesmo, gente? Em cima do muro. A noite vinha chegando e era hora de toda a passarada dormir. Onde? Onde a passarada ia dormir? Não temos essa informação. Próxima frase, então. O filhote, assustado, quase virando refeição de gato, encheu o peito de ar e voou. Voou de volta para o ninho. Para onde ele voou? Um casal de sabiás caiu no sono também, enfiando a cabeça debaixo da asa. Estavam cansados de tanto procurar alimento para os filhotes. Onde? Onde eles enfiaram a cabeça? Debaixo da asa. Vocês perceberam? Tem um desafio nessa página. Tem mais um marcador de lugar. Vamos tentar identificar? Vou dar 3 segundos para você tentar localizar mais um marcador de lugar. 1, 2, 3. E aí, descobriu? Vou dar mais uma dica, está na primeira frase. Vamos pensar naquela perguntinha, onde?
lambeu os beiços, miou e saltou para o chão. Para o chão nós já marcamos, mas tem outro marcador de lugar. Onde? Na direção do banco. Muito bem, quem descobriu? Está de parabéns. Agora nós iremos numerar as frases de 1 até 6 para localizarmos a ordem correta dos fatos. Vamos juntinhos? Será que a nossa história pode começar com lambeu os beiços, miou e saltou para o chão na direção do banco? Acho que não tem muito sentido. Quando o dia começou a clarear, um dos filhotes desajeitado tentou voar e aterrissou no banco do jardim. Será que é isso? Eu acho que ainda não. Vamos tentar mais um pouquinho. Nesse momento, com o piado aflito dos sabiás, o gato que dormia em cima do muro acordou. Ué, nem falou dos personagens e já está dizendo nesse momento? Acho que uma história não pode começar assim, não é mesmo? Vamos tentar a próxima. A noite vinha chegando e era hora de toda a passarada dormir. O que vocês acharam dessa frase? Essa frase pode começar a história? Eu também acho que pode. Então essa daí é a nossa primeira frase. E o que aconteceu depois que a noite veio chegando e que era hora de toda a passarada dormir? Vamos pensar na segunda frase? Será que dá para ser lambeu os beiços? Acho que não. Se era hora da passarada dormir, o que será que tem que aparecer agora? Vamos pensar juntos? Será que já é o filhote assustado, quase virando refeição de gato, encheu o peito de ar e voou de volta para o ninho? Ou será que tem mais a ver? Um casal de sabiás caiu no sono também, enfiando a cabeça debaixo da asa. Estavam cansados de tanto procurar alimento para os filhotes. Qual será a segunda frase? Vamos pensar juntinhos? A segunda frase, então, será: um casal de sabiás caiu no sono também, enfiando a cabeça debaixo da asa. Estavam cansados de tanto procurar alimento para os filhotes. Então, se eles estavam cansados de procurar alimento para os filhotes, qual será a frase número 3? Hein? Vamos pensar? O que vocês acham? Será que dá para ser lambeu os beiços? Depois que estavam cansados e caíram no sono, dá para lamber os beiços? Acho que não, né? Pois bem, quando eles dormem, depois de dormir, o que a gente faz no dia quando amanhece? A gente acorda. Então, a terceira frase é: quando o dia começou a clarear, um dos filhotes, desajeitado, tentou voar e aterrissou no banco do jardim. Nesse momento, o que aconteceu? Hein, pessoal? Nesse momento, com o piado aflito dos sabiás, o gato que dormia em cima do muro acordou. Então vejam bem, nós já numeramos a frase 1, a frase 2, 3 e 4. Está faltando o desfecho, a 5 e a 6. Vamos pensar juntinhos. Então vamos reler tudo como está até o 4 para ver o que vem em seguida. Então vamos lá. A primeira frase é: a noite vinha chegando e era hora de toda a passarada dormir. Um casal de sabiás caiu no sono também, enfiando a cabeça debaixo da asa. Estavam cansados de tanto procurar alimentos para os filhotes. Quando o dia começou a clarear, um dos filhotes, desajeitado, tentou voar e aterrissou no banco do jardim. Nesse momento, com um piado aflito dos sabiás, o gato que dormia em cima do muro acordou. E quando ele acorda, o gato faz o quê? Que fácil! Lambeu os beiços, miou e saltou para o chão na direção do banco. Essa então é a frase número 5. Então ficou fácil de descobrir qual é a frase número 6, não é mesmo, pessoal? A frase número 6, a que termina a nossa história, é a seguinte: o filhote, assustado, quase virando refeição de gato, encheu o peito de ar e voou de volta para o ninho. Ele conseguiu fugir desse gato. Olha que esperto ele, não é mesmo? Agora nós vamos escrever essa história
de acordo com a ordem dos fatos, a sequência na qual ela aconteceu. Então vamos, primeiro nós vamos começar com o título, que nós vamos pensar nesse título bem criativo depois, quando terminarmos de escrever a história toda, ok? Então vamos, lembre-se também que temos que escrever usando a linha do começo ao fim e não podemos passar o espaço da linha. Se a linha terminou, precisará escrever na linha de baixo. Ok? Vamos lá. Para começar um parágrafo, o que tem no comecinho do parágrafo mesmo? Eu ouvi alguém dizendo, o afastamento, isso mesmo. Pode marcar ou com um dedinho ou com 2 dedinhos, marque o começo do parágrafo e comece a escrever. Primeira frase, a noite vinha chegando e era hora de toda a passarada dormir. Acabou o parágrafo, vamos escrever na linha de baixo. Um casal de sabiás caiu no sono também, enfiando a cabeça debaixo da asa. Estavam cansados de tanto procurar alimento para os filhotes. Próximo parágrafo, na linha de baixo, deixando o mesmo espacinho no que o começo precisa ter. E vamos lá. Quando o dia começou a clarear, um dos filhotes, desajeitado, tentou voar e aterrissou no banco do jardim. Olha bem o que aconteceu com a palavra desajeitado. Não coube no espaço que eu tinha na minha linha, então eu precisei separá-la em 2 partes. Próximo parágrafo agora, nesse momento, com o piado aflito dos sabiás, o gato que dormia em cima do muro acordou. Vamos observar qual seria a próxima frase. Lambeu os beiços, miou e saltou para o chão na direção do banco. Essa frase, ela tem o mesmo assunto da frase que acabamos de escrever. Observem, nesse momento, com o piado aflito dos sabiás, o gato que dormia em cima do muro acordou. E no momento que ele acordou, o que ele fez? Lambeu os beiços, miou e saltou para o chão na direção do banco. Isso significa que essa frase precisará ficar no mesmo parágrafo que a frase que já está escrita. Então, escreveremos a próxima frase no mesmo parágrafo, ok? Escrevendo, então, lambeu os beiços, miou e saltou para o chão na direção do banco. Por que isso aconteceu? Porque era o mesmo assunto, nós estávamos falando sobre a mesma coisa, sobre o gato. Então, por isso que precisou ficar no mesmo parágrafo. Até agora, o nosso texto tem 4 parágrafos. Vamos escrever a próxima frase. A próxima frase, ela é um outro assunto. Então, já que é um novo assunto, precisaremos fazer um outro parágrafo. O filhote, assustado, quase virando refeição de gato, encheu o peito de ar e voou de volta para o ninho. Agora, nós concluímos a cópia do texto. O texto ficou com 5 parágrafos. Agora que concluímos a cópia do nosso texto, vamos perceber se os parágrafos estão alinhados, ou seja, se eles começam na mesma direção. Vamos pensar no nosso título e um título criativo, diferente. Um título que faça o leitor querer ler o nosso texto. O que vocês acham de escolhermos, por exemplo, a sorte do filhote? Porque o filhote teve a sorte de pensar rápido e voltar para o ninho, não é mesmo? Uma outra opção poderia ser o ninho seguro. Porque o filhote, quando ficou assustado, ele pensou em voltar para o seu ninho, onde ele lá encontrava a segurança que precisava. Ou, quem sabe, pensar num título
como o esperto sabiá, porque afinal de contas ele foi bem esperto para se livrar do gato, não é mesmo? E você, que título gostaria de dar a essa história? Vou ficar curiosa. Agora nós vamos para uma próxima atividade. Vamos identificar os marcadores abaixo? Se são marcadores de tempo ou marcadores de lugar? Vamos ouvir então. Quando o dia começou, nesse momento, no início, na mesma hora, naquele instante. São palavras, são expressões que a gente precisa usar a pergunta quando. Quando usamos a pergunta quando, nós temos um marcador de tempo. Muito bem. Vamos ver a próxima listagem agora. Para o chão, na direção do banco, no banco do jardim, em cima do muro e para o ninho. São expressões que indicam onde os fatos aconteceram. Quando nós usamos a pergunta onde os fatos aconteceram, nós temos um marcador de lugar. Muito bem, pessoal. Então vamos concluir, terminar a nossa aula, lembrando que os marcadores de tempo e de lugar, eles enriquecem o texto, eles dão mais informações sobre os fatos que estão acontecendo, não é mesmo? É isso. E a gente se vê numa próxima aula. Um beijo grande e bons estudos!